epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, o verso 19, diz o seguinte: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Vamos ler todos juntos? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amém. Que o Senhor, pelo seu Espírito, aplique essa palavra aos nossos corações. Queridos, quantas vezes nos preocupamos com o nosso futuro? Nos preocupamos com as contas a pagar, ou com necessidades que muitas vezes parecem maiores do que as nossas possibilidades. Muitas vezes ficamos ansiosos, pensando no que será do nosso amanhã. Em tempos de crise, somos tentados a acreditar que, devido à situação econômica, a situação política e social da nossa nação, passaremos por dificuldades. E por dificuldades extremas, e não conseguiremos viver em um contexto tão adverso. Entretanto, Paulo, quando escreve essa carta para os Filipenses, e de forma específica esse texto, Paulo ele estava preso. E ele escreve aos Filipenses dizendo que não importa a condição ou a situação. Ele escreve aos Filipenses dizendo que Deus é fiel em suprir nossas necessidades. E é sobre isso que nós queremos compartilhar com a igreja. A fidelidade de Deus em suprir nossas necessidades. A partir desse texto, nós podemos destacar 3 pontos que esse texto, que Paulo vai chamar a nossa atenção. O primeiro ponto que Paulo vai chamar a nossa atenção é que Deus é o nosso provedor. O apóstolo Paulo escreveu essa carta à igreja de Filipos, ele declara uma verdade extraordinária. Ele vai dizer para aquela igreja que Deus ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Paulo ele é enfático ao afirmar isso. E ele diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Este versículo que Paulo cita, que Paulo fala, esse texto que Paulo fala para a igreja dos Filipenses, é uma resposta que ele dá à ajuda que aquela igreja deu para ele, ao socorro que ele recebeu daquela igreja quando ele estava preso. Se vocês olharem o verso 18 desse capítulo, Paulo vai explicar a situação. Ele vai dizer: recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. O apóstolo Paulo, então, ele revela que Deus ele é o nosso supridor. Ele revela que Deus ele cuida do seu povo ao suprir todas as suas necessidades. E Paulo revela isso dizendo para aquela igreja que ele estava preso em Roma, mas ele fala que as necessidades dele foram supridas por Deus através da igreja dos Filipenses. E ele vai dizer que ele não tinha necessidade de nada. Ele vai dizer que ele tinha em abundância. Parece um contrassenso.
ele preso, limitado, impedido de ir para qualquer lugar, mas ele diz que ele estava suprido e ele tinha em abundância, apesar de preso. E ele então vai dizer, e ele vai destacar dois pontos interessantes nesse texto. Ele vai dizer, e o meu Deus. Apóstolo Paulo fala de provisão com base em sua experiência pessoal. Ele diz que Deus ele é capaz de suprir as vossas necessidades, mas quando ele escreve para a igreja, ele não fala o nosso Deus. Ele é bem exclusivo e ele é bem específico. O meu Deus, porque ele fala de uma experiência própria, de um relacionamento pessoal com Deus. E ele diz para aquela igreja, assim como Deus usou vocês, usou a igreja dos Filipenses para suprir suas necessidades. Ele diz e ele acredita que Deus também poderia fazer o mesmo com eles. Ele diz, assim como Deus me supriu as necessidades usando vocês, Deus é capaz de suprir também as necessidades de vocês. E ele fala, o meu Deus reflete um relacionamento íntimo que ele tinha com o Senhor. Paulo tinha um conhecimento profundo, uma relação muito profunda, muito íntima com o Senhor. Por isso ele podia falar para aquela igreja, o meu Deus, o Deus que eu conheço, o Deus que eu sirvo, assim como Ele supre minhas necessidades, mesmo eu estando preso, Ele pode suprir suas necessidades, vocês que não estão presos. Ele pode suprir, e Paulo, ele é bem específico, ele vai dizer, suprir cada uma das vossas necessidades. Ele não fala que Deus é capaz de suprir todas. Ele é bem específico, necessidade por necessidade. Deus é capaz de suprir, porque Ele fez isso comigo. E Ele vai dizer, além dele dizer o meu Deus, Ele vai dizer segundo a sua riqueza em glória. O apóstolo diz que a provisão de Deus não é limitada. Esta provisão de Deus provém de suas riquezas infinitas. Apóstolo Paulo, ele enfatiza que Deus supre cada uma de nossas necessidades, indicando que Ele cuida de nós de forma completa e abundante. Não há uma necessidade que nós venhamos a ter ou que nós tenhamos que Deus não seja capaz de suprir de forma superabundante. Por quê? Porque Deus ele é a fonte de toda provisão. Ele é o Jeová Jirê, Ele é o Deus que provê. Assim como Ele proveu o carneiro para Abraão no lugar de Isaac, Ele continua sendo o mesmo Deus provedor hoje. E queridos, desde o jardim do Éden, onde Ele proveu tudo que o homem precisava, até o deserto, onde Ele sustentou um povo durante 40 anos, sustentou com um maná, sustentou o povo em que as suas roupas não se destruíram, os seus sapatos não se destruíram. Durante 40 anos, Deus cuidou daquele povo de uma forma fiel. Deus, Ele é capaz de suprir cada uma de nossas necessidades. Por isso ele fala para aquela igreja que Ele é poderoso para suprir cada uma de vossas necessidades. Um dos exemplos que a gente pode tirar da história é o exemplo de George Miller. George Miller sustentou mais de 10 mil órfãos durante a sua vida. Ele fundou 5 orfanatos em Bristol, na Inglaterra. E apesar das dificuldades que ele tinha, Deus sempre proveu tudo que ele precisava para o sustento daquelas crianças. Se você parar para ler o boletim de hoje, você vai ver essa história do Deus como provedor.
Spurgeon foi pregar justamente na igreja, na cidade de George Miller, em Bristol. E ele precisava levantar 300 libras para poder suprir o seu orfanato. E ele chegou em Bristol, ele pregou, fez o trabalho dele lá e ele conseguiu arrecadar 300 libras. E ele, muito feliz com as 300 libras, ele disse que Deus falou para ele: pega essas 300 libras e dê para George Miller. E ele falou: Senhor, eu estou precisando dessas 300 libras. Ele: vá e dê. E ele foi, quando chegou lá, George Miller estava acabando de orar. E falou para ele, ele chegou: olha, eu vim aqui te dar 300 libras que eu ganhei. E George Miller disse para ele: olha, eu estava justamente orando a Deus que eu precisava de 300 libras. E ele deu aquelas libras a George Miller, que teve a sua necessidade suprida. Ele foi embora e não demorou muito, ele ganhou uma oferta, se não me engano, de 300 libras e 30 chiles. Deus é provedor. Ele precisava, mas ele abriu mão e deu. E Deus deu para ele. Então, nós temos esse Deus, que é esse Deus provedor, esse Deus que nos sustenta, que precisamos entender que o nosso sustento vem dele. Nosso sustento não vem do governo, nosso sustento não vem dos nossos patrões, nosso sustento não vem de circunstância, nosso sustento vem de Deus, é Deus que providencia. Não importa a situação econômica, política, não importa que o governo agora criou o Pix, que segundo ele não vai taxar, mas no final você vai pagar mais imposto. Mas uma coisa é certa, Deus ele supre nossas necessidades, todas elas, uma por uma. Deus, ele cuidou de Paulo na prisão. E ele cuidará de nós em qualquer situação, em qualquer circunstância. E Paulo diz que Deus faz isso em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, Deus ele supre todas as nossas necessidades. Ou em Cristo Jesus, ele supre cada uma de nossas necessidades. Por isso Paulo, ele vai dizer, aquele que não poupou, ele vai dizer em Romano, aquele que não poupou o seu próprio filho e o entregou a ele por nós, porventura não nos dará com ele todas as coisas? Se Deus nos deu Jesus, que era o algo mais precioso que ele tinha na vida, por que ele não nos daria as outras coisas? Se ele supriu a maior necessidade que nós tínhamos, que era a necessidade de salvação, de um relacionamento com ele, ele não vai suprir todas as outras necessidades? Sim, Deus vai suprir, e ele é capaz de suprir cada uma das nossas necessidades. O segundo ponto que esse texto vai destacar é a confiança na provisão divina. O apóstolo Paulo, ele vai encorajar os filipenses a confiarem na provisão divina. Assim como ele não foi desamparado quando estava na prisão, ele encoraja a igreja de Filipos a acreditar que Deus também não os desampararia. Paulo, ele é simples e lógico: se Deus fez comigo, faz com você. Se Deus me abençoou, ele vai te abençoar. Se Deus supriu minha necessidade, ele vai suprir a sua, porque nós servimos ao mesmo Deus. Jesus, ele em Mateus capítulo 6, os versos 25 a 34, ele vai nos ensinar a não nos preocuparmos excessivamente com o futuro. Ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes?
Deus cuida de nós. E esta é uma verdade bíblica que nós precisamos reafirmar diariamente. Nós precisamos diariamente declarar essa verdade. Deus cuida de nós, Deus supre nossas necessidades, não importa as circunstâncias, não importa os problemas. Dona Cleia, mãe do falecido reverendo Sebastião Carlos, um dia contou para a gente, ela estava em casa, na hora do almoço, ela reuniu a família, reuniu os filhos, em volta da mesa, colocou os pratos, os talheres, e falou para os filhos, vamos orar e agradecer a Deus pelo nosso alimento. E os filhos falaram, mãe, não tem nada. Não tem comida. Ela, não, mas vamos agradecer pela comida que Deus nos deu, pelo esse alimento. Mas mãe, não tem nada. Ela, vamos agradecer. E quando eles começaram a orar, a campainha da casa tocou. Ela foi, atendeu a porta, e o senhor da igreja falou, olha, eu estava em casa, e Deus falou comigo para trazer uma cesta básica para vocês. Deus cuida de nós, queridos. Deus supre nossas necessidades. Sejam necessidades materiais, sejam necessidades emocionais, sejam necessidades físicas, materiais, não importa qual seja, Ele supre nossas necessidades. Mas nós precisamos acreditar nisso e nós precisamos reafirmar isso diariamente. Em Hebreus, Deus promete, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Em Isaías ele diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Deus promete cuidar de nós, Deus promete nos sustentar, Deus promete nos socorrer. Por isso o salmista diz que Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Por isso o salmista diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Esse Deus que nós vivemos, esse Deus que foi cantado, que muitas vezes nós cantamos de boca para fora, mas na verdade a gente não acredita que Ele é capaz de fazer isso, mas Ele faz isso. Estas são verdades. Não são apenas palavras bonitas, histórias, contos da carochinhas, são realidades, são verdades que Deus revela, que Deus faz, que Ele cuida de nós. Deus, Ele usou uma viúva para sustentar Elias. Deus supriu o azeite dela e o azeite dela não acabou. Da mesma forma, Deus usou Eliseu para socorrer uma outra viúva que confiou na palavra do profeta, que acreditou na palavra do profeta, e Deus honrou a fé dessas duas viúvas, dessas duas mulheres que decidiram confiar em Deus e acreditar que Deus é Deus supridor, que decidiram confiar na provisão divina, que Deus Ele providencia para cuidar de nós. E se Ele fez o mesmo com elas, se Ele fez o mesmo com Paulo, Ele pode fazer o mesmo conosco. Ele pode prover nossas necessidades. Mas precisamos confiar na provisão divina. Terceiro ponto, então, que Paulo vai chamar a nossa atenção é sobre a nossa resposta à provisão divina é a generosidade. Paulo, ele afirma, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. É uma verdade que foi experimentada por ele. Ele falava isso de experiência própria. Ele experimentou
a provisão divina em diversas situações da vida dele. E ele fala para a igreja que Deus fez isso de uma forma bem específica quando ele estava na cadeia, quando ele estava preso. Deus foi lá, usou a igreja dos Filipenses para suprir todas as suas necessidades. Não só suprir, perceba, ele fala em dar em abundância. Não foi simplesmente aquilo e acabou. Ele deu em abundância para alguém que estava preso. Querido, se Deus é capaz de suprir nossas necessidades em qualquer situação, qual deve ser a nossa resposta à provisão divina? A nossa resposta à provisão divina é a generosidade. 2 Coríntios, capítulo 9, os versos 6 a 8, ele vai dizer: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Paulo quer ensinar aquela igreja de Corinto, que Deus ama quem dá com alegria. E que Deus ama, e Ele não só ama, Ele é poderoso para fazer abundar generosamente quando nós damos. Por isso Paulo fala, cada um dê segundo propor no coração, mas vai receber de Deus segundo o que Ele propor no coração. Por isso, Paulo nos desafia que precisamos aprender a ser generosos, porque Deus é generoso conosco em prover nossas necessidades. E Paulo vai dizer que por mais que a gente haja com generosidade, nunca vai faltar para a gente, sempre vai haver o necessário, o suficiente para podermos compartilhar com outros. E ele então, ele nesse texto, ele vai citar a igreja da Macedônia. E ele diz que a igreja de Macedônia, mesmo em extrema pobreza, mesmo sendo uma igreja pobre, aquela igreja, quando viu a necessidade, a carência da igreja da Judéia, aquela igreja se disponibilizou para socorrer aquela outra igreja com ofertas generosas. Mesmo aquela igreja não tendo condições nenhuma, eles falaram, não, nós queremos dar, nós queremos contribuir, nós queremos ofertar. Nós não somos tão pobres que a gente não tenha o que dar. Isso nos ensina, queridos, que ninguém é tão rico que não precise dar. Ninguém é tão pobre que não possa contribuir. Por mais rico que você seja, você pode dar muito mais do que você dá. E por mais pobre que você seja, você sempre tem alguma coisa para dar. Eu me lembro da dona Maria Isabel, uma senhora com filhos extremamente complicados, que passava muitas necessidades. E a igreja, na época, socorria aquela mulher, aquela viúva, dava uma cesta básica,
abriu uma conta no mercado para ela poder comprar as coisas. E todo mês a gente ia lá para levar ceia para ela. E ela fazia a mesma coisa que a dona Ritinha faz. Acabou da ceia. Pastor, está aqui o meu dízimo. Era R$ 5 de dízimo. R$ 5. Não vale nada. A vontade era dizer para ela, minha filha, fica com esse dinheiro. Esse dinheiro para a igreja não vai acrescentar em nada, R$ 5. Mas ela tinha um prazer, apesar de ser pobre, do pouco que ela tinha, ela dá do pouco que ela tinha. O que a igreja dava para ela era 10 vezes, às vezes 100 vezes mais do que ela dava. Mas ela, não, eu quero contribuir. Então, queridos, por mais rico que a gente possa ser, a gente nunca pode dizer que está dando o suficiente. Ou por mais pobre que a gente possa ser, a gente não pode dizer que eu não tenho nada para dar. Aquela igreja da Macedônia, muito pobre, ela deu. Ela pediu para dar. Enquanto a igreja de Corinto, que era rica, estava se escusando para dar. Enquanto a igreja de Corinto, que era milionária, tinha dinheiro e eles estavam se amarrando porque tinha o escorpião e cobra no bolso. Uma igreja que era pobre falou, não, nós não temos nada, mas nós queremos dar alguma coisa. E essa verdade continua sendo a verdade hoje. Porque, por incrível que pareça, os mais fiéis na igreja são justamente os mais pobres. Os mais ricos não são tão fiéis quanto deveriam ser. Jesus, ele também vai nos incentivar à generosidade. E ele vai dizer, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no regaço. A generosidade, ela é um ato de fé. É um reflexo de um coração que confia em Deus e não é avarento. É um reflexo de um coração que confia em Deus e não é avarento. Ele não conta dinheiro, ele não fica contando. Ele vê necessidades e eu posso suprir, eu vou suprir. Ele não espera ninguém dizer, olha, a gente precisa pintar a igreja. Ele vê, a igreja precisa ser pintada. Eu tenho dinheiro, tomo o dinheiro para pintar a igreja. Acabou. Acabou. Eu estava vendo um testemunho essa semana, muito interessante. Eu não sei qual é a sua opinião, mas tem essa cantora Joelma, é Joelma, né? E estavam falando da separação dela do marido, que é o marido do Chimbinha, né? É o Cláudia Leite, não sei, se separou dela. Sabe por que se separou? Porque ela é crente. Então ela passava numa igreja, aí via aquela igreja pequena, com um ventilador, um calor miserável. Ela ia lá e comprava os ar-condicionado para a igreja. Ela passava numa igreja, via que uma igreja não tinha som, ela comprava o som para a igreja. E o marido começou a dizer, não, mas peraí, você está pegando o meu dinheiro para comprar as coisas para a igreja? Aí se separou dela. Porque ela tinha dinheiro e investia na obra do Senhor. E o marido, não, mas o dinheiro é meu. Eu não quero isso, então largou a mulher. Porque ela não podia ver uma igreja, ela não podia ver uma igrejinha com necessidade, que ela ia lá e supria
a necessidade daquela igreja. Por quê? Porque nós precisamos entender que a nossa resposta à provisão de Deus em nossas vidas é a nossa generosidade. Então Jesus ele vai incentivar isso dizendo: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no regaço. Jesus está dizendo o seguinte: quanto mais você dá, mais você vai receber. Quanto mais generoso você for, mais você vai receber de volta. É na proporção que a gente exerce generosidade, nós recebemos generosidade. É aquela famosa frase comercial que andou rodando há uns anos atrás: generosidade gera generosidade. Jesus já falava isso lá no Novo Testamento: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no regaço. Ele está dizendo: quanto mais você der, mais vai sobrar para você, mais você vai ter. Por quê? Porque a economia divina, a matemática divina é diferente da nossa matemática. Na nossa matemática, a gente precisa segurar, reter para ter. Na matemática divina, não. É quanto mais você dá, você recebe. O garoto tinha 2 pães e 5 peixinhos. Aqueles 2 pães e 5 peixinhos, quando ele deu, se multiplicou para atender quase 25 mil pessoas. E ainda sobrou 12 cestos cheios. Porque generosidade gera generosidade. Então, a generosidade, como falamos, é um ato de fé. É um reflexo de um coração que confia em Deus e não é avarento, não é mão de vaca. É liberal. Queridos, o apóstolo Paulo, ele encorajou os filipenses a confiarem na provisão divina. E ele encorajou os filipenses a confiarem, dizendo que Deus é fiel para suprir cada uma de nossas necessidades. O apóstolo, ele não especifica quais são as necessidades, mas ele diz o seguinte: se você tem necessidade, o meu Deus, segundo as riquezas em Cristo, há de suprir essa sua necessidade, seja ela qual for. Por causa das riquezas da sua glória. E Ele vai fazer isso em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono de tudo, Ele é o Senhor de tudo. É Ele que dispõe a economia e Ele usa tudo para o nosso bem. É Ele que move as coisas. O controle não está na mão dos governos, o controle não está nas mãos dos grandes conglomerados econômicos, o controle está na mão de Deus. E é Ele que controla tudo, e Ele que disponibiliza para quem Ele quer. E Ele supre necessidades. O reverendo Edson conta uma história muito engraçada e interessante. Quando ele pastoreava a igreja de Jardim Flamboyant, todo domingo a igreja levantava ofertas para missionários. E cada domingo tinha um missionário específico. E o que era arrecadado no domingo, na segunda-feira, era enviado para um missionário. E num determinado domingo que tinha que mandar a oferta para o missionário, a igreja arrecadou tipo R$11,50. Aí falaram para ele: reverendo, é R$11,50. Espera arrecadar um pouco mais e manda para ele, e manda para o missionário. E o reverendo Edson disse: não, nós nos comprometemos diante de Deus de que o que entrar de oferta, a gente vai mandar.
Então nós vamos mandar esses R$11,50. E eles mandaram aquele dinheiro para o missionário. Alguns dias depois o missionário responde: reverendo, nós queremos agradecer muito a sua oferta, porque ela chegou na hora certa. Nós estávamos precisando de R$11,50 para comprar um remédio. E esse dinheiro chegou. Queridos, o Deus que servimos, Ele é fiel para suprir cada uma das nossas necessidades. Não importam quais elas sejam. Assim, então Paulo nos desafia a confiar totalmente em Deus nos tempos difíceis. Estamos passando por uma crise econômica e ela vai ficar pior. E se em fevereiro, quando o Congresso voltar, o Congresso não tomar uma medida, você vai passar a pagar, você que ganha 2 salários, você vai pagar imposto de renda. Você que vende o salgadinho para complementar a sua renda, você que vende pipoca para complementar a sua renda, você vai pagar. Porque entra mais de R$5.000. E quando passar de R$5.000, o governo vai dizer: como é que você que ganha 2, movimenta 5, movimenta 6? Aí você vai pagar o imposto de renda mais 75% de multa. Mas nós temos uma certeza: não importa o que o governo faça, quem supre nossas necessidades é Deus. E Ele nunca vai deixar faltar nada. Ele sempre vai suprir cada uma das nossas necessidades. Então, mesmo que os tempos sejam difíceis, nós podemos confiar nele. Mesmo que os tempos sejam difíceis, Ele é fiel e digno da nossa confiança, porque Ele é o Deus provedor. Então, nele nós podemos descansar com segurança. Nele nós podemos confiar. Porque o Deus que supriu o povo de Israel no deserto, o Deus que alimentou multidões, esse é o mesmo Deus hoje. O Deus que supriu as necessidades, todas as necessidades de alguém que estava preso. E de alguém que estava preso dizendo: eu tenho em abundância, eu tenho fartura. Esse Deus faz o mesmo conosco. Ele não deixa e nunca deixará faltar. Curve a sua cabeça. Se coloque diante do Senhor. Somos desafiados a confiar na provisão divina. Somos desafiados a acreditar que Deus, Ele provê todas as nossas necessidades. Somos desafiados, por consequência, à generosidade. Por mais que tenhamos, podemos dar mais. E por menos que tenhamos, nós podemos dar alguma coisa. Em retribuição à generosidade divina de prover nossas necessidades. Então se coloque diante do Senhor. Agradeça a Ele pela provisão que Ele tem dado em sua vida. Peça para Ele gerar no seu coração um coração não avarento, não egoísta, mas um coração generoso.
Glória ao Senhor.